8h25, este é o Conectado, que retorna também com o Aurora Online. Nós estamos na rede social Facebook. Acesse e participe conosco. Nosso convidado, presidente da SIC Guaporé, Edmilson Norberto Ortega, já está aqui conosco. Segunda hora tem o apoio de Toclar, sua casa em harmonia, 3443-2174. A Ceplan Contabilidade, há 2 décadas de atuação, 3443-6341. Eletrotécnica Guaporense, a solução que você precisa. Fale com Márcio De Pauli, 999-529905. E Simovan Materiais de Construção, seu sonho, nosso compromisso, 3443-1527. Edmilson, tirando-lhe das suas merecidas férias para nós debater e fazer um balanço da SIC aqui de Guaporé e também falar sobre um assunto que anteriormente eu destaquei na programação do Conectado, que você entrou de corpo e alma, que são as concessões das rodovias do estado do Rio Grande do Sul e o que queremos para o futuro da malha rodoviária, e principalmente o nosso futuro, o nosso bom dia. Bom dia, Eduardo e... Letícia. Perdão. É que normalmente Letícia. é o Wilson que tá por aqui, né? Mas como o Wilson tá de férias... Letícia já é conhecida de muito tempo do meio da comunicação e hoje, com prazer, a gente está compartilhando aqui esse espaço. Deixar um abraço também para o Wilson, que está de férias. Está de férias, mas ele acompanha aqui. Isso, exatamente. Então, não é problema nenhum a gente vir aqui falar um pouquinho sobre as coisas da nossa região, do nosso estado. E enquanto presidente da SIC, não estou de férias, tá? Estou de férias da minha atividade profissional. E um bom dia a todos os ouvintes da Aurora que estão nos acompanhando em casa, que a gente sabe da grande audiência que a Aurora tem, né? E chega em todas as famílias da nossa querida Guaporé e da região também. SIC e o balanço 2021, Edmilson, foi um ano de crescimento, né? Após um 2020 que nós tivemos algumas dificuldades, principalmente na questão presencial, porque a SIC trabalhou muito, né, internamente, se reestruturou, mas 2021 a gente pode colocar aí como um grande crescimento. O ano de 2021, Eduardo, ele foi um ano bastante atípico, né? Nós iniciamos o ano bem entusiasmados, né? Com, vamos dizer, indicativos de que o cenário da pandemia estaria melhorando e tal, e logo em seguida, ali em março, a gente já percebeu que não era essa a realidade, tivemos uma recaída, vamos chamar assim, e isso impactou diretamente nas atividades de todo mundo, inclusive a de vocês aqui, tanto que alguns segmentos até tiveram decretado a sua estagnação total, que foi de eventos, a rede hoteleira, a rede de restaurantes, enfim. E nós, aí, por consequência, também ficamos um pouco impedidos de algumas atuações, né? Mas nós, como você bem falou, foi um ano de muita atuação interna, né? Assim como no nosso dia a dia lá em casa, vamos dizer, essa pandemia serviu para que a gente voltasse a olhar para dentro de casa, para a família, para as coisas do dia a dia, que a gente às vezes antes dizia que não tinha tempo, assim a SIC também fez. Ela olhou para dentro, ela buscou uma reestruturação interna visando se adequar a essa nova realidade, em que impôs uma redução de receita, uma suspensão total das atividades da SIC de treinamento e qualificação que geravam uma boa receita para a SIC também, e ela buscou outros meios de cumprir o seu papel. Então aí surgiram, inclusive com a tua colaboração, né, Eduardo, surgiram atividades como a SIC Insights, a compra premiada SIC e, evidentemente, assim, muitas reuniões para debater assuntos como esse que você bem falou e deu uma pincelada rápida, que é das concessões. Nós também atuamos muito na questão tributária, ainda é um assunto que não está fervendo porque a questão das concessões é mais urgente, mas também eu estou reivindicando junto à Federação uma revisão na questão do Simples Nacional, que nós temos o limite do Simples Nacional a nível federal é 4.800.000 para que a empresa permaneça no sistema, só que o nosso sublimite estadual permaneceu nos 3.600.000. E isso tem causado uma série de transtornos e dificuldades para o empresariado, não só de Guaporé, mas de todo o estado, e isso também nos põe num patamar de inferioridade em relação a outros estados de competitividade. Então, também é uma demanda que eu venho trabalhando,
mas que nós vamos amadurecer isso ao longo de 2022. Enfim, voltamos a olhar para essas questões mais estruturais, né? Assim como também a reforma tributária, a reforma administrativa, enfim, é um trabalho que nem sempre compreende obras, né? Não vai ter nenhuma obra sendo feita, nenhuma ação sendo feita na sociedade, mas que a gente nos bastidores, com as lideranças do Estado e o governo do Estado, a gente vem batalhando com muita intensidade. Edmilson, você acabou de comentar sobre a Seek Insights, né, que foi uma novidade que surgiu nesse ano de 2021 com relação às impossibilidades que a pandemia acabou impondo, né? Todo mundo acabou se reinventando nessa pandemia e a Seek também trouxe essas palestras, os eventos que sempre aconteciam, os cursos, para o meio digital, através de lives no Instagram, no Facebook. Como que surgiu essa ideia e há planos para que isso continue no ano de 2022 também? Bom, essa ideia ela surgiu, vamos dizer, através do debate interno da SIC, inclusive com o apoio do Eduardo, que também nos auxilia na parte de comunicação, né? Ele faz toda a parte de assessoria da SIC na comunicação, e nós percebemos que as lives se tornaram uma ferramenta extremamente importante e assim e ao alcance de todos, né? Surgiram novas ferramentas também, né, nas redes sociais disponíveis para isso, e nós entendemos que então, se nós não pudéssemos fazer ações como treinamentos e palestras, então nós poderíamos criar debates e cumprir um papel de encontrar alternativas para determinados assuntos, ou pelo menos ser um encontro informativo. Então aí nós encontramos uma série de oportunidades. A gente levou algumas experiências que foram um jovem empresário e depois um empresário já com uma caminhada bem mais sustentada, onde a gente pôde perceber assim as nuances, como é a visão de um jovem empresário, como é a visão de um empresário que já está mais experimentado, né? Já está mais consolidado. Depois a gente levou a experiência do agro em Guaporé, que na verdade muitas pessoas não se dão conta e até acham que o agro em Guaporé é uma coisa meio que insignificante, mas nós pulamos aí de 15% para 25% do PIB de Guaporé no agro e, como diz o Perim nas conversas informais, caminhando para os 30%, né? Então o agro merecia um destaque, nós damos esse destaque aí convidando o presidente do sindicato, que falou um pouquinho da atividade sindical, enfim. Depois convidamos também o nosso secretário estadual do turismo, o Santini, que nos acolheu. Vamos dizer, para ele estar presente na SIC Guaporé fazendo o programa, mas ele não pôde por uma reunião de gabinete que ele teve que ficar. Mas podemos falar com muita propriedade sobre os projetos que a Secretaria Estadual tem para o turismo da região, não somente o Trem dos Vales, que é o nosso carro-chefe, né? Mas nós falávamos assim, em cada região que tem o turismo se pergunta assim, quem traz o turista para cá, né? Então algumas regiões é o avião, outras é o ônibus, nós temos o trem. Porém, o que nós vamos fazer para que esse turista venha, ele se surpreenda e fique ou retorne, né? Então esse é o desafio da região. E o Santini nos deu bem esse lado, essa preocupação, e depois de muitos anos, sem demérito nenhum aos que antecederam o secretário Santini, nós temos um secretário de turismo que está muito próximo das regiões. E ele visitou não só a região do Vale do Taquari, do Alto Taquari, onde Guaporé fica, não só a Serra, mas ele foi para o sul do estado, ele foi para as Missões, ele foi para todas as regiões, e ele conhece muito bem cada uma das regiões e as potencialidades que cada região oferece. Então, essa SIC Insights, ela teve essa oportunidade de apresentar alguns assuntos para quem estava enclausurado em casa, sem poder sair, não podia acompanhar, né? Inclusive sobre a Mostra Guaporé, que o Romeu também esteve falando um pouquinho das dificuldades do que se programava para 2022. Enfim, foi uma oportunidade de debate, né, e de esclarecimento à sociedade. Eu acho que foi extremamente importante. E, para finalizar, sim, Letícia, 2022 vai contemplar mais edições da SIC Insights, talvez com uma dinâmica um pouco diferente, porque a gente sempre vai aprendendo, né, e evoluindo, mas com certeza nós temos planejado, sim, mais etapas e mais realizações da SIC Insights. Antes de encerrar o assunto SIC, mudar para a questão das concessões das rodovias
compra premiada SIC 2022, tudo certo para nós darmos um up nessa grande novidade que a entidade colocou à disposição para valorizar o nosso comércio e o associado em especial, Edmilson? Sim, nós já temos programado para fevereiro, né? Fevereiro, março e abril, a segunda edição da compra premiada, e não só porque nós programamos, mas porque foi um sucesso a primeira etapa, né? E além disso, nós tivemos depois da compra premiada também o lançamento através da CDL de mais uma promoção que prestigia o comércio local e que premia quem compra aqui, graças a Deus, né? Que a CDL também, no cumprimento do seu papel, vem fortalecendo isso, e que eu acho que o sorteio deverá ser agora, dia semana 28. que vem, semana que vem, né? Então, assim, eu acho que a compra premiada, mais essa promoção da CDL, em seguida vem mais uma etapa da compra premiada. Eu acho que quem ganha é a cidade, né? É o consumidor local, e acho que as entidades vão cumprindo assim o seu papel de ser fomentadoras da economia, né? Então, tudo pronto, sim. Porém, ainda não alinhamos os detalhes finais, e como a gente anunciou no encerramento do ano passado, teremos algumas modificações, algumas melhorias também que vamos introduzir, porque é uma prática em tudo que eu participo, da gente sempre fazer uma autocrítica, uma análise e tentar sempre evoluir e melhorar. Foi assim na Mostra Guaporé, está sendo assim na SIC, e vai ser em todas as promoções que a gente for fazendo, né? É que hoje em dia, com as ofertas, principalmente, muita oferta para pouca demanda, às vezes, né? A internet hoje em dia nos facilita muita vida, muita coisa. E aí, fortalecer o comércio local talvez se torne mais difícil nos dias atuais, né? Então, campanhas como essa da SIC, da CDL, se fazem necessárias, né, Edmilson? Porque às vezes, Edmilson, é muito mais cômodo ficar na frente de um computador e comprar, né, através da tela, e receber em casa, do que sair de casa e ir para a loja. Mas o que busca a SIC, que busca a CDL, próprio poder público aqui de Guaporé, com a campanha, né, de final de ano do Papanotas, é justamente isso: nós fazer crescer uma unidade, né? Todos valorizando os nossos estabelecimentos comerciais. Eduardo, aí dois aspectos. Primeiro, um pouquinho de bairrismo, né? Eu sou muito bairrista, eu amo a minha cidade, e alguém entregou a Guaporé, que eu conheci quando jovem, num patamar, e eu espero entregar para os meus sucessores uma Guaporé melhor. Eu penso, tudo que eu faço, seja no meu trabalho, na família ou nas entidades, é com esse espectro, né? De deixar uma Guaporé melhor. Então, assim, e além da questão do bairrismo, também a questão de que você quer ver a prosperidade, né? Não vale a pena eu trabalhar tudo que eu trabalho nas entidades, no meu trabalho, vocês também, se a gente não tiver prosperidade, né? O ser humano precisa da prosperidade também. E só tem um jeito de fazer isso, é fazendo com que os recursos e a nossa economia fique por aqui, né? Se a gente for analisar, é até um modelo meio cooperativista, né? É buscar os recursos que tu tens e potencializar eles na região. Então, de fato, é cômodo e às vezes até econômico você comprar na internet. Não há como dizer que isso não é um fato. Mas só que se você às vezes pensar só pelo aspecto da economia, nós vamos virar meros consumidores. E nós temos que não ser consumidores. Eu acho que Guaporé tem que ser protagonista da economia, né? Então, por muitas vezes, eu abro mão de comprar na internet, pago um pouco a mais até às vezes aqui no comércio local, mas eu procuro privilegiar o comércio local. É uma questão minha, eu acho que a gente precisa ter em mente que o que sustenta a estrutura do município, saúde, segurança, educação, são parte dos tributos que nós geramos. Se nós gerarmos tributos aqui, né, ele não precisa ir a Brasília para depois voltar em fatias, em fragmentações, né? Ele já fica por aqui, né, através do município, e também distribuindo riqueza aos empresários daqui, aos empregados daqui, que também tem o seu emprego garantido. Enfim, a economia é movida por uma conta de chegada, é bem simples, né? E eu entendo que promovendo o comércio local, você fortalece a indústria local também, você fortalece o serviço local também, né? Que nós temos um grande potencial de prestadores de serviços, e aí só tende a ganhar e a manter a nossa característica, que todo mundo diz que Guaporé é uma cidade linda, que tem poder aquisitivo e que é diferenciada. Então vamos manter isso, né? Acho que esse é o objetivo. Edmilson, por que, mudando agora, saindo um pouco da SIC, mas permanecendo, né? Porque representa a entidade, entrou de corpo e alma na questão das concessões das nossas rodovias,
que vamos combinar algumas, né, dá uma trafegabilidade tranquila, mas outras, principalmente aqui na nossa região Guaporé-Casca, sem condições, né? Eduardo, por que mergulhar de cabeça? Primeiro lugar que as concessões, elas compreendem um período de 30 anos, tá? Então você imagina, eu não sei qual é a tua idade, mas com certeza muito mais da metade da tua vida tu estaria submetido a um programa de concessão que, uma vez definido, não tem mudança, ele vai seguir. Então, eu como presidente da SIC, eu me sinto extremamente responsável pelo resultado desse processo das concessões. Então, eu tenho que entrar de corpo e alma e tentar adequar ele para que ele se torne acessível e que realmente ele cumpra o papel dele, que é o quê? Oferecer uma estrutura rodoviária para nós extremamente justa e que nós merecemos pelo nosso potencial aqui, mas que também isso não eleve o custo do Brasil, que não onere as empresas. E não só as empresas, eu dizia alguns dias atrás num bate-papo, aquela pessoa de Guaporé, às vezes, que nem carro tem. Ela pode dizer, mas isso é um assunto que para mim não me diz respeito. Pelo contrário, quando você vai no mercado lá e você pega o feijão na prateleira, o arroz, o óleo, enfim, lá naquele preço tem embutido o pedágio que a empresa transportadora vai pagar na rodovia. Então impacta para todo mundo, né? E assim, em primeiro lugar, vamos analisar, vamos tentar contextualizar. Nós temos um acesso rodoviário Guaporé em direção ao sul, a capital, pedagiada, ali pelo posto do pedágio de Encantado, né? Onde nós temos uma rodovia em condições médias, vamos dizer assim. Não está ruim, não está precário, está bem sinalizada, mas ela tem o seu piso bastante comprometido em função da base. São muitas ondulações, né? Muitas ondulações e há uma reclamação muito grande disso, principalmente pelo fluxo de caminhões. E nós temos uma outra realidade de Guaporé em direção à Casca, onde é um caos, né? Nós não temos mais nem o controle da água, está todo na pista, buracos, não tem sinalização, é o caos. Aí não é pedagiado. E demonstra o sucateamento do DAER, né? Do DAER, já exatamente. Fica sobre sua responsabilidade. Então, assim, em resumo, o Estado, por mais, não se trata de incompetência desse governador ou daquele, por mais que ele se esforce, ele não tem competência para levar adiante essa estrutura. Então, dito isso, nenhuma entidade contesta a concessão. Todo mundo é favorável às concessões, inclusive eu. Eu acho que se não tivermos concessões, com pedágio, nós não teremos rodovias. Ok, esse é um ponto. Porém, nós precisamos fazer com que essa concessão ela seja feita dentro de um nível acessível, justo e que não causa transtornos para a sociedade. E também que ela garanta uma qualidade da rodovia. Então, o modelo que inicialmente foi apresentado pelo governo do estado para as concessões, e é importante que se diga, nós não estamos contrário à concessão, nós estamos discutindo qual é o modelo da concessão para que quando o governo do estado lançar o edital, as empresas que se apresentarem para concorrer, para pegarem a rodovia, elas atendam aquelas necessidades que vão estar no edital. Então, é isso que nós estamos construindo, o modelo adequado do edital, né? E aí a gente percebeu algumas coisas que não combinavam conosco. Por exemplo, a outorga, que a outorga ela era caracterizada por um valor que a empresa iria aportar, que iria para o Caixa Comum do Estado, que seria usado em outras rodovias, não da nossa região. Só que esse custo que a empresa colocar lá, obviamente, vai ser repassado no pedágio nosso. Então a gente não aceitou isso, não só nós, mas o Estado todo rejeitou, porque são 3 blocos de concessões, o bloco 1, que é lá na capital, o bloco 2, que é o nosso, de Venâncio Aires até Erechim, e o bloco 3, que é o da Serra, né? Nenhum bloco concordou com a outorga. Bom, manifestada a contrariedade com a outorga, o governo do estado agora vem então dizendo o seguinte, bom, não vai mais ter outorga, mas a cada 1% de desconto que a empresa oferecer em cima do preço base, que é R$ 9,45, se não me engano, então vai ganhar quem oferecer um desconto menor, né? Mas a cada 1% que a empresa oferecer de desconto, ela tem que depositar numa conta aporte, esse é o nome que eles deram, 6.750.000. Seria, em tese, um fundo criado para garantir a execução do contrato.
Como o modelo anterior apresentava um percentual de desconto máximo de 25% e nós éramos contra isso, acho que se é o menor preço tem que deixar livre, né? Então, se fosse oferecer 25% de desconto, você faz a conta aí quanto que daria, né? Em torno de 120, 130 milhões, mais ou menos, que a empresa teria que depositar numa conta para ficar parada. Adivinha quem iria pagar o custo financeiro disso? Usuário. O usuário. Bom, aí, se ele não fizer o depósito, ele não vai conceder o desconto. Se ele não conceder o desconto, adivinha quem vai pagar o custo? O usuário. Cai tudo no usuário, né? Tudo no usuário. Bom, além disso, a gente também combateu e vem combatendo ainda a questão das obras. Então, por exemplo, eles previam a execução de obras ao longo de 30 anos, sendo que algumas, inclusive dentre elas a duplicação de Guaporé a Serafina, está programado para o 25º ano da concessão. Então, nós iríamos pagar pedágio 25 anos para depois ver a nossa duplicação aqui. E nesse sentido, então, a gente se manifestou, e você está com o projeto aqui em mãos, o nosso amigo de Casca, ele apresentou um projeto. O Mesomo? O Mesomo, Carlos Mesomo. Ele por conta, ele contratou um engenheiro aposentado do DAER que fez um levantamento técnico do trevo de Guaporé a Casca, onde ele levantou que existem 9 quilômetros de terceiras faixas e esse técnico aponta mais 11 quilômetros como sugestão que supririam a necessidade da nossa região. Não há necessidade de fazer duplicação. E essa terceira faixa não implicaria ampliação de pista, seria só eliminar o acostamento naqueles pontos e fazer a terceira faixa e depois volta para duas normal. Nós entendemos que isso supriria a necessidade, não há necessidade de fazer duplicação aqui. Alguém pode dizer, mas por que vocês são contra a duplicação? Porque é custo. Tudo que for custo vai repassar no preço do pedágio. Então a gente apresentou esse projeto junto ao secretário estadual, o Busato, né? E eles acolheram isso, já há uma devolutiva do governo do estado dizendo que acolheram essa nossa sugestão, eliminaram essa duplicação e que fariam essas terceiras faixas até o 5º ano de concessão. Então, assim, nós estamos pegando, Eduardo, migalhinha por migalhinha. Combatemos a outorga, recebemos uma devolutiva que ficou pior que a outorga. Agora, combatemos a duplicação, recebemos uma resposta boa, né? Então estamos trabalhando nisso, sabe? E aí onde que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo através da SIC Serra, através da SIC Vale do Taquari, através da ANVAT, através da AMESNE, através da Federação, a gente está mobilizando e também agora, eu dizia há pouco para você, ontem foi lançado pelo deputado estadual Thiago Simon uma carta aberta à Serra Gaúcha, onde ele manifesta apoio a essas nossas reivindicações e que o governo do estado adie o lançamento dos editais para que a gente possa conversar mais e levar esse assunto mais a um contento de todas as regiões. Na questão da duplicação Guaporé-Casca, por exemplo, fica quase que inviável financeiramente em virtude do nosso relevo, né? Não é como você pavimentar ou duplicar uma via, como na Freeway, como em regiões do sul do estado, que é plano, né? O custo do quilômetro ele se torna aqui praticamente inviável pela questão, principalmente das propriedades que são rurais, que o governo teria que pagar os proprietários e principalmente detonações, enfim, né? A base. Então, terceiras faixas seria uma alternativa interessante. E de fato, quando a gente fala, Eduardo, é importante colocar isso, quando a gente fala que eles programam a obra de duplicação, que, por exemplo, Arroio do Meio, Lajeado já prevê de imediato. Nós concordamos plenamente. Ali é um gargalo que nós temos que eliminar. Condições. Aliás, Encantado, Lajeado já deveríamos ter, né? E também Marau, Passo Fundo, seria imediato, né? Não falei antes, mas está previsto um posto de pedágio entre Serafina e Casca, que nós não somos contra. Nós estamos só discutindo a dosagem do pedágio e não a praça de pedágio. O custo, Eduardo, e assim, por que programam obras lá para o 25º ano? Não é só porque a empresa não quer aportar dinheiro, é porque a burocracia no Brasil é tão grande. Você imagina quanto tempo nós levaríamos para conseguir uma licença ambiental para fazer uma duplicação de Guaporé a Serafina. Nós levaríamos no mínimo uns 10 anos só para a licença ambiental. Alguém pode dizer não, mas não leva tanto tempo assim. E eu sugiro que vá consultar como é que é o andamento dos processos dentro dos órgãos ambientais. Demora.
Então, assim, a gente quer evitar tudo isso e ser mais objetivo, né? Isso que a gente busca através dessa nossa insistência e participação. Letícia. Edmilson, há uma previsão, por exemplo, para, se for sim feita essa concessão e instalado a praça de pedágio aqui, né, nessa rodovia, há uma previsão de data para instalação? Olha, na verdade, Letícia, o Ou de governo do período, estado, né? o governo do estado gostaria que fosse o quanto antes possível e nós também, mas veja que nós estamos ainda discutindo o edital, né? Uma vez lançado o edital, ele precisa ficar um tempo disponível para ser criticado, até daqui a pouco alguém apontar alguma inconsistência. Depois vem o processo da licitação. Depois há um prazo para que inicie. Então, eu diria que eu não tenho hoje uma previsão. Até porque se o governo do estado atender agora nosso pleito e deixar o lançamento do edital para um momento mais adiante, a gente não sabe dizer se essa discussão vai ser por mais 3 meses, 6 meses, enfim. Então é uma coisa imprevista. Mas o fato é que uma vez assumido, são 30 anos. Eu prefiro que demore 1 ano a mais ou 2 anos a mais, mas que a gente faça algo que a gente não venha depois a se arrepender, como é o caso, por exemplo, da Praça de Pedágio de Encantado. Já são 22 anos que nós estamos pagando, vocês talvez nem se deram conta disso, mas são 22 anos que se paga pedágio em Encantado. E o que a gente tem é uma rodovia média, não é nem boa, é uma rodovia média. A gente entende que já poderíamos ter tido muito melhorias. Não é só arrumar a estrada, mas é oferecer melhorias, é duplicar, é fazer terceira faixa, enfim, isso a gente não vê. Então a gente não quer mais cometer esses erros, né? Enfim, é uma questão, por isso que não nos permite fazer uma previsão. Eu pergunto porque as necessidades da nossa rodovia são extremas, né? São urgentes. São extremas e agora, talvez em função da questão da discussão das concessões, é que não se arruma mais mesmo, né? Porque aí a gente precisa fazer a concessão acontecer. Mas nós estamos em constante conversa também com o secretário Costella e através da Federação e outros órgãos também, e agora com a entrada também do deputado Tiago Simon na discussão, acho que eu vislumbro que a gente possa ter avanços no início do próximo ano sobre esse assunto. Edmilson, muito obrigado pela sua participação. Feliz Natal, próspero 2022 para todos. Tá bom, eu agradeço a oportunidade, Eduardo e Letícia, e retribuo para vocês os melhores votos de um Natal abençoado para vocês. Depois de algum tempo a gente consegue ter um Natal que a gente vai poder abraçar as pessoas e beijar as pessoas e rever os amigos, né? E desejar que 2022, o ano 71 da Rádio Aurora, né? Que seja especial para vocês também, com muita prosperidade, que a gente possa vir aqui mais vezes celebrar boas notícias, né? Com certeza, assuntos não faltam. Obrigada, Edmilson. Um abraço. No Conectado amanhã, a participação do chefe do cartório eleitoral, Gustavo Lacerda, sobre as datas de 2022, tanto para os eleitores quanto aqueles que querem concorrer ao pleito. Fique ligado.